Você sabia que existem estratégias capazes de contemplar seus clientes no primeiro mês e fazer você vender consórcio como nunca antes? Hoje, nessa aula do nosso curso gratuito Segredos das Vendas de Consórcio, eu vou te mostrar tudo o que está por trás dessas contemplações rápidas. E não é através da sorte não, é utilizando um método prático e direto ao ponto. Muito prazer mais uma vez, eu sou o Renato Magno, fundador da Conqui, a primeira escola de consórcio do Brasil. Nesse curso de 4 aulas, você vai conhecer a jornada que precisa percorrer para vender consórcio com segurança e se tornar uma autoridade em menos de 3 meses. É dessa forma que você vai se sentir mais confiante na hora da venda do consórcio, começar a ter mais comissões, a bater as suas metas, conseguindo realizar os seus sonhos, que eu sei que são muitos, e os sonhos da sua família. E antes de começar o conteúdo direto ao ponto que você sabe que eu gosto de fazer, eu quero te agradecer. Muito obrigado por todo mundo que comentou na aula anterior e me mandou mensagem aqui no YouTube, lá no Instagram. Esse foi o principal motivo que fez eu e meu sócio Eric fundarmos a Conqui. Nós fundamos a Conqui com um propósito, de ajudar milhares de famílias brasileiras, tanto na venda do consórcio, como para aquelas famílias que estão comprando esse produto. Porque se você fizer uma venda bem feita, você vai beneficiar outras pessoas também. A maioria dos seus concorrentes não se dispõe a fazer isso que você está fazendo aqui, ficam só quebrando a cabeça e o pior de tudo, reclamando. Eu detesto gente que só sabe murmurar, sabe? Eu detesto pessoas que colocam a culpa no cliente que não é qualificado, colocam a culpa no lead ou falam que o produto de consórcio é muito difícil. Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não luta com veemência, com verdade. Então, realmente, eu só posso te aplaudir. Meus parabéns pela sua dedicação e por estar aqui nessa segunda aula do nosso curso gratuito Os Segredos das Vendas de Consórcio. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Na aula anterior, você aprendeu sobre as 7 estratégias para vender milhões em consórcio todos os meses. Eu falei para você sobre consórcio através de operações simples, operações estruturadas, consórcio como investimento, consórcio como alavancagem patrimonial, consórcio versus financiamento, consórcio versus à vista. E na aula de hoje, você vai entender então quais são os segredos das contemplações rápidas. Renato, é possível eu contemplar um cliente de maneira rápida, que ele fique satisfeito? Sim. Existe uma técnica, na verdade são 3 passos simples que eu vou te mostrar. E sabe por que eu vou te ensinar isso? Porque essas técnicas, esses segredos já transformaram os milhares de bancários e vendedores de consórcio que eu já capacitei ao longo desses 10 anos que eu estou no consórcio e também as centenas de alunos da Conqui. Já existe mais de centenas de alunos que foram capacitados por nós e eu estou falando para você simplesmente de uma arte, a arte de dominar as análises de lances para que você possa fazer as contemplações. Como eu comentei, são 3 passos simples e eu tenho certeza que você nunca viu nada igual. Eu costumo dizer que vender consórcio é uma tarefa simplesmente fácil, tá? Agora, vender e contemplar rápido, essa sim é uma tarefa para poucos. Vender com gatilho mental, vender com técnicas de neuropersuasão, muitas pessoas conseguem fazer. Agora, vender e contemplar é só para quem é expert no assunto. É igualzinho um médico. Imagina que você foi numa consulta, que você fez alguns exames e de tanto que ele analisa aqueles exames que ele tem ali diariamente, ele se torna um especialista. Claro, ele teve que estudar para isso, mas só de bater o olho ali, hemoglobina glicada, ele já sabe o que é, ele já sabe qual é a medicação que ele tem que te passar, ele já sabe quais são os passos que você precisa cumprir para ser curado. Hoje, você é esse médico especialista na hora de vender o consórcio? A arte de vender e contemplar rápido no consórcio é isso. É você saber fazer as análises certas e com os padrões que você encontrar, você vai conseguir realmente contemplar os clientes no tempo que eles desejam. E olha só, o presente da aula de hoje vai ser uma planilha. Uma planilha que eu uso muito para poder me ajudar a indicar qual é o lance que o cliente tem que ofertar. É uma planilha que eu chamo de gráficos de lance. E como eu falei, eu uso essa planilha diariamente e ela facilita no meu processo de análise.
Se você tem dificuldade com Excel, com números, com estatística, tá tudo bem, porque você simplesmente vai copiar e colar as informações e a própria planilha vai te trazer um resultado. Olha só, eu estou te entregando isso de forma 100% gratuita. Já na terceira aula, você vai descobrir como ter clientes investidores e que não tem pressa para contemplar. Pelo contrário, tem clientes da nossa carteira hoje, do nosso braço de vendas aqui da Conqui, que é a Scale Consórcio, que eles até pedem para não serem contemplados. Eles nem gostam de participar das assembleias, porque eles entendem o poder dos reajustes no consórcio. Eles entendem que, eles não sendo contemplados hoje, amanhã eles vão pegar um valor maior. E eles utilizam o consórcio como investimento. Na terceira aula eu vou te ensinar sobre isso, tá bom? E na última aula, que vai ser no domingo, ao vivo, nós vamos fazer uma aula espetacular. Você vai conhecer os códigos que irão alavancar as suas vendas de consórcio esse ano e partir finalmente para a ação. Ah, e um detalhe muito importante, não se esqueça que nessa última aula teremos o concurso da nossa bolsa de 100% para o meu curso pago, mas será só para quem estiver ao vivo no domingo. A última vez que a gente ofereceu essa bolsa, tem até uma história interessante, que a aluna que ganhou a bolsa, ela não estava conseguindo atender a minha ligação e ela quase perdeu, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo e hoje ela é realmente uma autoridade no assunto de consórcio. Fernanda, um beijão pra você. Olha só, primeiro vamos relembrar aqui o que você viu na aula anterior, tá? É importante a gente relembrar porque algumas pessoas, depois de alguns dias que assistiram a aula, pode ter esquecido. E se você não assistiu a nossa primeira aula desse curso gratuito, Os Segredos das Vendas de Consórcio, está perdendo tempo. Depois que você terminar essa aula aqui, pega o link, vai estar na descrição. Vai estar na descrição, né, time? Beleza, vai estar na descrição, você pega o link, assiste a aula 1 depois que você terminar essa daqui, tá? O que a gente mostrou para você nessa aula 1? Vocês entenderam, né? Você que está aí do outro lado entendeu o porquê estamos passando por um dos melhores momentos para estar nesse mercado de consórcio. Não só para quem vende, mas também para quem compra o produto, tá? Você viu que estamos com mais de 11 milhões de consorciados ativos e o quanto que isso representa do PIB do nosso país. Além disso, você conheceu as 7 estratégias de venda de consórcio e o poder que cada uma tem. Para você vender consórcio, você não tem que conhecer uma ou duas estratégias, são 7 e você dominando elas, com certeza você vai conseguir vender muito mais e melhor e se tornar aquela autoridade que você tanto deseja. Você também viu que hoje a Conqui possui o único simulador do mercado de consórcio capaz de calcular justamente essas 7 estratégias de maneira precisa e eficiente, que é o Simula Aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi muitas planilhas de consórcio por aí, muitos simuladores, só que é difícil você encontrar um simulador que calcula de maneira exata, de maneira precisa. E, como eu comentei, se você não assistiu a aula anterior, eu sugiro que você assista assim que essa daqui acabar. Você conhecer essas 7 estratégias de venda de consórcio é o início de uma mudança de patamar nas vendas do consórcio. O link da primeira aula está na descrição aqui desse vídeo. Combinado? Agora deixa eu te mostrar por que tudo isso que estamos falando é 100% possível. Não é conversa fiada, não é ladainha. Já está sendo feito por muitas pessoas que começaram exatamente onde você está hoje. Você pode estar pensando, será que realmente dá para vender milhões em consórcios e se tornar essa autoridade que o Renato tanto fala? E em tempo recorde, né, em menos de 3 meses, eu entendo a sua dúvida. Porque muitos acham que o mercado de consórcio é complicado demais. Muitos acham que só funciona para quem já tem experiência, quem já tem 10 anos, 15 anos de experiência como eu. Mas não é assim. Deixa eu te apresentar algumas pessoas que decidiram aplicar o que eu ensino e em pouco tempo alcançaram resultados impressionantes. Esses resultados são a prova de que com o direcionamento, o ambiente certo, as ferramentas precisas, qualquer pessoa pode transformar a sua carreira através do consórcio. Eu vou te mostrar agora o caso da Amanda. Ela já vendia consórcio, só que ela levava 6 meses para produzir o que hoje ela produz em 3. E detalhe, com uma carteira muito menor. Ela trabalha numa cooperativa de crédito e olha só o que ela tem para falar para a gente.
Eu tenho 24 anos, eu já trabalho no ramo de cooperativa e banco desde os meus 15 anos, só atendo a área da saúde. Eu tinha essa noção, só que era aquela venda superficial, né? Não era uma venda que eu tinha muito conhecimento, né, de consórcio. Eu sabia o básico, vendia o básico, eu sabia estruturar algumas propostas. Quais eram os problemas que você enfrentava? Acho que era mais as objeções, sabe? De conhecimento, Uhum. assim, que às vezes na hora do fechamento, né, tu trava e às vezes não consegue matar a objeção, né? Sabe quando tu não é especialista e tu fica, cara, eu preciso ser pra vender, precisa falar com mais propriedade pra pessoa acreditar que você é especialista, que você tem um certificado, que você fez uma mentoria pra ser especialista. E aí, as questões das vendas, eu tô na cooperativa faz 3 a 4 meses, eu já vendi aproximadamente 1 milhão de consórcio, tá? Tanto de imóvel quanto de auto. E antes você produzia mais ou menos 1 milhão em quanto tempo? 1 milhão em 6 meses. Caramba, então você reduziu a metade do tempo do que antes você fazia e ainda é uma carteira nova, é isso? Uma carteira nova. Lá eu tinha, na outra carteira, lembrando, 450 cooperados. Nessa, eu tenho 50 cooperados. Quando você é especialista, expert, muda totalmente. Até a tua maturidade na venda, eu sou prova viva disso. Eu já tinha vendas boas, sim, mas eu vendi em 6 meses o que eu vendo hoje em 3. Já o William, que achava impossível, Renato, é impossível vender grandes valores. Aplicou as técnicas de análise de lance que eu vou te mostrar na aula de hoje. Sabe qual que foi o resultado? Ele passou a vender mais de 500 mil reais de consórcio todos os meses. Olha só o que ele tem para falar. Antes até mesmo de eu trabalhar no banco, eu já tinha trabalhado numa grande rede varejista, as lojas Colombo. Lá também a gente comercializava consórcio. Mas desde lá, a minha oferta de consórcio ela era bem pobre. Era muito com o gerente chegando junto, o gerente explicando. Algum colega que tinha talvez décadas de experiência no comércio, chegando e tentando ajudar na venda. E eu, apesar de entender um pouco do beabá que eles diziam ali, o arroz com feijão, não conhecia tão bem o produto. Tava até bem vago, não me sentia com autoridade, né? Segurança, com certeza, era algo que eu não tinha para falar sobre o produto. Dúvida simples que o cliente trazia, ou eu respondia sem segurança, ou eu tinha que dizer, não sei, vou procurar pra ti, quando eu não sabia nada. Poxa, esse rapaz vende consórcio aqui, mas tudo que eu pergunto ele não sabe. Depois que você começou na Conquista, como foi o seu resultado em vendas de consórcio? Em números, com certeza passei a vender 3, 4 vezes mais do que vendi antes. Passou a vender 300, 400 mil. É, meio milhão tranquilo. E antes você não fazia, você não produzia isso? Com certeza não. E é até interessante que chega agora um cliente, né? Falo com ele sobre o produto e quando ele ainda fica ali meio em dúvida sobre alguma coisa, eu digo com a maior sinceridade, olha, eu só gostaria de te dizer que eu não sou um vendedor de consórcios. Eu não sou um vendedor do produto, mas eu sou uma autoridade no assunto sobre o que eu tô te falando. Há pouco tempo aqui tirei uma certificação que menos de 1% dos bancários no Brasil tem. E já foi fundamental isso para levar negociações adiante. E para finalizar, eu quero compartilhar com você o Vanilson. O Vanilson, ele é um grande amigo, ele se tornou um amigo pessoal meu, um amigo nosso aqui da Conqui. A gente recortou um trechinho da nossa aula ao vivo, do nosso encontro ao vivo, e ele se tornou uma pessoa completamente apaixonada pelo consórcio. Ele começou achando que vender 1 milhão por mês era uma meta inalcançável. Só que sabe o que aconteceu? Hoje ele fatura mais de 2 milhões de consórcio através das operações estruturadas. Tudo isso porque ele seguiu exatamente, olha Vanilson, você é uma pessoa realmente dedicada, seguiu exatamente aquilo que eu compartilho aqui e obteve resultado. E também as suas vendas, né? Suas vendas também mudaram muito, né? O volume de... Você não se via vendendo o que você vende hoje, né? Eu tava essa semana olhando lá o time de vendas da Caixa, aí eu olhei as vendas, aí quando eu contei assim, eu digo, é o quê? 2 milhões? Eu digo, puta que pariu, caramba, velho. E eu vejo também todo mundo aqui nessa mentoria vendendo bem, vendendo muito, entendeu? Mas você ter esse planejamento, essa visão de que vai dar certo em algum momento, e a gerente chega assim, ela confia em mim. Ela olha pra mim, e aí? A gente vai conseguir, né? Sabe? Ela confia. Você ter uma meta de 1 milhão na agência e você saber que, tipo, 700 mil foram seus, entendeu? É muito impactante, sabe? E você se vê fazendo essa produção antes da Conqui, Vanilson, mesmo com esses cursos todos aí? Com a consistência que eu tenho hoje em dia, jamais, cara. Viu só? Essas são histórias dos nossos alunos e elas não são exceção. São exemplos do que acontece quando você tem uma metodologia clara, quando você executa com consistência. E agora o que vai acontecer? Eu vou te mostrar o passo a passo para você aprender definitivamente como contemplar os seus clientes, de maneira muito rápida. Eu vou te mostrar também como que você faz para identificar se um grupo está saudável ou não. Sim, você consegue identificar isso. E também todos os segredos das análises de lances que funcionam no mercado hoje de consórcio e que eu uso para os meus clientes. Eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a sua percepção de vendas no consórcio. Deixa eu ir para a lousa aqui, também vamos usar hoje o computador que está aqui na minha frente. Eu vou te dar um super presente que vai ser um gráfico
de análise de lances que eu gosto bastante. Bora pro conteúdo. Então vamos lá. Primeiro passo para que a gente possa contemplar um cliente rápido é analisar o histórico de lances do grupo, tá? Por que eu falo isso? Porque tem gente que quer vender o consórcio para o cliente ser contemplado, quer passar uma assertividade para o cliente, só que quer vender um grupo em formação, um grupo que não tem histórico, porque ele se apega a uma questão muito importante para o cliente, que é a parcela, tá? Então o que acontece? Se o seu cliente quiser contemplar rápido, você tem que mostrar para ele que a rapidez do consórcio está relacionada ao dinheiro que ele tem, à grana que ele tem para ofertar lance. É aquela história do bom, rápido e barato. O consórcio ele vai ser bom porque ele vai atender a necessidade do cliente, ele vai ser mais barato do que o financiamento, na maioria das vezes, ou do que comprar à vista, e, principalmente, ele vai ser rápido se a pessoa tiver grana, se ela tiver dinheiro, tá? Primeira coisa, antes da gente falar aqui desse gráfico, eu já te explicar o que está aqui na lousa. Vou até adicionar uma página aqui. O que acontece? Quando um cliente fala para você assim, olha, eu quero contratar R$1 milhão pagando uma parcela de R$1.000. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer aqui? Você precisa aterrissar o cliente. Renato, o que significa aterrissar o cliente? Significa trazer ele para a realidade. E como que eu trago ele para a realidade, Renato? Com uma conta muito simples, uma conta muito rápida, que é o seguinte, você vai pegar o valor da carta que ele quer, esse daqui é um exemplo que eu estou contrastando uma situação, tá? E você vai dividir pelo valor de parcela que ele quer pagar. Simples assim. Então, se eu faço essa conta, ó, eu corto esse zero aqui, esse daqui, sobrou quanto? Sobrou 1.000. Quando eu faço isso, o que é a resultante dessa conta que eu fiz? É o prazo. E aí você vai perguntar para o cliente, dentro do consórcio, existe um prazo de 1.000 meses? Existe um prazo de 1.000 meses dentro do consórcio? Óbvio que não, nem consórcio, nem financiamento, nem em lugar nenhum. Então, quando você faz essa conta, você mostra para o cliente que aquilo que ele está pedindo não existe. E aí tem algo que é fundamental quando a gente vai vender um consórcio. É você mostrar para o cliente qual é a realidade daquele produto, qual é a realidade daquela situação que você quer trazer para ele. E aí, uma das coisas que me perguntam bastante é, Renato, quando você quer contemplar um cliente rápido, o que você faz? E eu sempre falo para as pessoas, eu coloco esses clientes para serem contemplados através dos lances livres, tá? Porque hoje, basicamente, nós temos duas formas de contemplar o cliente. Através de sorteio ou através dos lances. Esses lances, por sua vez, eles podem ser basicamente 3 tipos de lance. Basicamente 3 tipos. Eles podem ser lances livres. Lances livres, em que o que vai determinar o cliente que está contemplado é a ordem do maior para o menor lance, de acordo com o saldo do grupo e com outros fatores que determinam isso. Pode ser um lance fixo, que nem todas as administradoras trabalham. Nem todas as administradoras, por exemplo, o Banco Santander não trabalha com lance fixo. Ou ele pode ser um lance fidelidade. Renato, o que é um lance fidelidade? Um lance fidelidade é, por exemplo, quando o cliente está pagando ali fielmente 12 parcelas consecutivas do consórcio e ele vai lá e concorre num grupo menor de pessoas com um lance fixo menor também. E aí tem muita gente que se embanana com isso daqui. Por quê? Porque não entende qual a diferença de um lance livre, de um lance fixo e, por exemplo, de um lance fidelidade. Isso daqui, o fidelidade também não são todas as administradoras que trabalham. Maravilha? O que vai acontecer? Quando eu quiser contemplar um cliente rápido, eu preciso ir para uma modalidade de lance e para um grupo que favoreça essa contemplação rápida sem eu depender da sorte. E dessas 3 opções aqui, quais que eu dependo da sorte? O lance fixo eu dependo da sorte, então eu não vou escolher ele para contemplar rápido.
E o lance fidelidade também depende da sorte, porque eu não vou escolher ele, porque eu quero contemplar rápido. Renato, por que depende da sorte? Por uma seguinte razão. Aqui, imagina que esse círculo azul é o grupo de consórcio. Todo mundo concorre na modalidade de sorteio. Esse círculo verde, que eu coloquei aqui agora, ele é a galera que participa do lance fixo, tá? É como se fosse um sorteio para um grupo menor de pessoas. Esse lance fixo aqui, ele precisa de um critério de desempate, que normalmente é a sorte. Mas, Renato, por que ele precisa de um critério de desempate? Porque não existe dentro da modalidade de lance fixo um lance maior ou menor. Ele é pré-fixado pela administradora. Então a administradora fala assim, olha, quem for contemplado na modalidade de lance fixo vai concorrer aí, vai ter que pagar 25% de lance. Vai concorrer, foi contemplado, vai pagar 25% de lance. Aqui no lance livre não. Aqui eu tenho vários lances que podem ser contemplados. Sei lá, 70%, 69%, 65%, 60%, 50% e por aí vai. Do maior para o menor. E sempre o que vale no lance livre é o percentual. Renato, por que você está falando tudo isso para mim? Porque tem gente que quer acelerar a contemplação do cliente colocando ele na modalidade de lance fixo. Na realidade, o que você tem que fazer? Se o cliente não tem a grana para ofertar um percentual de lance livre que faça sentido ele estar dentro de uma zona de contemplação, que eu já vou te explicar, para que ele seja contemplado rápido, aí você parte para a alternativa do fixo. Porque o fixo, ele é uma forma um pouco mais acelerada de ser contemplado, mas que ainda depende da sorte. Você não consegue dizer para o cliente, olha, amanhã no lance fixo você vai ser contemplado, a não ser que só tenha ele que tenha escolhido a opção do fixo, só o seu cliente. Isso é muito difícil de acontecer. Ok? Então, é importante que você entenda isso. Por mais óbvio que pareça, por mais que você já tenha esse conhecimento do consórcio, é importante porque o óbvio precisa ser dito. E aí, o que eu faço agora? Eu vou lá e olho o histórico de lances livres para colocar o meu cliente dentro de uma zona de contemplação. E é exatamente isso que está aqui. Então, o que você vai fazer? Eu vou te mostrar um Excel daqui a pouco, que ele já faz essa lógica que eu vou ensinar aqui de maneira automática, tá bom? Então, o que você vai fazer? Renato, meu cliente tem muita pressa. Então, você vai pegar o histórico de lances do grupo, pelo menos os últimos 3 meses, e vai colocar nessa planilha que eu vou te entregar. Essa linha vermelha são os maiores lances contemplados. Então, teve uma contemplação com 69%, com 75% e com 72%. Para o seu cliente ser contemplado, você não precisa ofertar um lance maior do que o teto. Não tem necessidade. Ele vai ser contemplado, mas gastando muito. É como se nós estivéssemos matando uma barata com um tiro de bazuca. Não tem necessidade disso, tá? Só que o que eu vou te recomendar fazer? Colocar esse cliente que tem muita pressa no que eu chamo de zona de contemplação superior. O que é isso? É um lance que está entre o lance máximo e o lance médio. Perceba, ó. Esses lances aqui da linha verde são lances médios. Então você vai colocar o seu cliente nessa zona aqui, ó. Entendeu a ideia? Você vai pegar o histórico, vai colocar aqui no gráfico e o próprio gráfico vai te dar uma opção de você escolher se é o lance na zona de contemplação superior, na zona de contemplação média ou na zona de contemplação inferior. E você vai colocar o seu cliente aqui dentro. Mas, Renato, esse lance é muito alto. Como que eu posso fazer para baixar? Primeira coisa que você tem que fazer para baixar esse lance. Se você tiver a opção de lance embutido, coloque o lance embutido. Sempre o lance embutido vai ser bom. Nossa, Renato, mas como que você afirma isso? Eu afirmo por causa de uma seguinte questão. Olha só, vou adicionar outra página aqui. Vamos pensar no seguinte. Eu preciso vender para o meu cliente uma carta para ele comprar um carro de 70 mil reais. 70 mil reais. Eu tenho duas opções. Opção A, colocar ele num grupo que ele oferte com o lance embutido. Opção B, colocar ele num grupo que ele não oferte o lance embutido. O que vai acontecer aqui? Vamos colocar primeiro ele num grupo que ele
Oferte com lance embutido. E o lance embutido é de 30%. Então, eu vou contratar para ele uma carta de 100 mil, vou descontar, o azul é o embutido, 30 mil de lance embutido, que é 30% sobre a carta, e no final das contas vai sobrar quanto para ele? 70 mil para ele comprar o carro dele. Maravilha. Tem muita gente que fala o seguinte, Renato, o lance embutido, ele aumenta o custo da operação. Realmente ele aumenta. Só que o que você tem que pensar é que isso é um dinheiro muito barato. Muito barato por quê? Vamos fazer a seguinte analogia. Imagina que o seu cliente contrate sem o lance embutido e a taxa de administração seja de 20%. Então vou até pegar aqui auxílio do meu celular aqui da minha calculadora e eu vou fazer então 70 mil vezes 0,2, que é 20%. Então ele vai pagar 14 mil reais de taxa. Então vou colocar aqui a taxa é igual a 14K, 14 mil. Se ele contratar um consórcio com a opção de lance embutido, ele vai pagar quanto? 100 mil vezes 0,2, 20 mil reais, tá? Então o que acontece? O custo do lance embutido é justamente a diferença, vou até fazer de vermelho aqui para você entender, ó, é a diferença entre o custo da operação sem lance embutido e da operação com lance embutido. Qual que é esse custo dessa diferença? 6K, 6 mil reais. Se eu fizer 20 mil menos 14, vai dar 6 mil reais. Qual que é a moral da história? 30 mil reais está custando 6 para o cliente. Mas, Renato, tem um erro aí na sua conta, porque você não está considerando o reajuste. Pois é, não tem erro nenhum. Sabe por quê? Porque quando você traz o valor do lance a valor presente, que é a oferta de lance, porque o lance nada mais é do que uma antecipação de parcelas. Quando você traz isso para valor presente, você vai fazer com que o seu cliente não sofra reajuste desse montante no futuro. Porque aquilo que é pago hoje, no futuro, não é reajustado. O consórcio só reajusta as parcelas futuras, não as parcelas que já foram pagas, tá? Então, o lance, como é uma antecipação de parcela, pagou ali o lance, foi contemplado, não reajusta no futuro. Então, o custo é de 6 mil. Pergunta que eu te faço é, se esse cliente tomar um empréstimo para pagar no mesmo período do consórcio, um empréstimo de 30 mil, para ele poder ofertar esse lance, ele vai custar mais ou menos que 6 mil reais? Vamos supor que seja um prazo de 60 meses. Vocês acham que vai custar mais ou menos que 6 mil reais? Vai custar muito mais se ele tomar um empréstimo. Pode ser um consignado, um empréstimo pessoal ou um empréstimo com garantia. Ele vai custar mais que 6 mil reais no mesmo prazo. Qual que é a moral da história? O lance embutido, ele é bom. E aí, você pode estar se perguntando, mas e para o cliente que tem a grana? Faz sentido ele utilizar o lance embutido? Faz também. Por quê? Imagina agora esses mesmos 30 mil reais. Se esse cliente investir essa grana, investir esse dinheiro num CDB a 100% do CDI, num LCI, em qualquer outro lugar, ele vai ter um retorno maior ou menor que 6 mil? Ele vai ter um retorno muito maior. Vamos supor que o retorno dele seja de 10%. Em 2 anos, fazendo uma conta ridícula aqui, uma conta simples, ele já tem os 6 mil de retorno. A partir do 3º ano, ele já tem lucro. Porque ele vai, por exemplo, se ele tiver 9 mil de retorno, ele ainda paga os 6 e sobra 3 para ele. Entende a lógica? O consórcio não é só sobre taxa de administração e prazo. Ele é muito além disso. A gente tem que olhar quais são os grupos, quais são os reajustes que envolvem esse consórcio e, principalmente, qual é a grana que você deixa no bolso do cliente. Qual é a lógica que está por trás? O que justifica ele fazer um lance embutido ou não? O que justifica é que o custo do lance embutido é muito barato. Entendeu a ideia? Então, voltando aqui. O lance está alto. Qual que é a primeira saída? Lance embutido. Simples assim, tá? Renato, então o que eu vou fazer aqui? Vamos supor que o lance embutido seja de 30% e eu vou colocar ele na zona de contemplação. Então eu vou colocar aqui um lance embutido de 30%, lance embutido igual
a 30% e vou colocar a diferença, o que falta, como lance de recurso próprio. Vamos supor que ele vai ofertar aqui um lance de 63%. Então, eu vou colocar 33% de recurso próprio para ele ofertar de lance e 30% embutido. Vou fazer um lance híbrido. Maravilha? Renato, e se na minha administradora não tem a opção de lance embutido, como é exemplo do Bradesco, do Banco do Brasil? Aí, a tendência é que esse lance esteja um pouquinho menor. Só que um pouquinho menor é literalmente um pouquinho. Por quê? As médias de lances no mercado de consórcio como um todo estão crescendo cada vez mais, porque a procura está aumentando. Lembra que eu falei na aula 1 sobre os 11 milhões de participantes ativos? Pois é, isso faz com que os grupos tenham cada vez mais as médias maiores, tá? E aí eu vou te ensinar mais para frente ainda nessa aula sobre as operações estruturadas que podem te ajudar em relação a isso. Beleza? Legal. O cliente não tem tanta pressa, ele quer ser contemplado daqui 3, 4 meses. Você vai colocar ele dentro da zona de contemplação média, que é uma linha que vai bater aqui na média de lance dos últimos meses. E caso ele não tenha tanta pressa assim, ele consegue aproveitar aí uns 6 meses, uns 4 meses, aí você vai jogar ele na zona de contemplação inferior, que é um lance que está entre o lance mínimo e o lance médio. E atenção, algo muito importante. Esse gráfico que eu vou te mostrar agora, aqui na sequência, ele faz a exclusão dos outliers. Renato, o que é o outlier? O outlier são lances que foram ou os menores ou os maiores, ou o menor, melhor dizendo, ou o menor ou o maior daquela operação. Então, o que é outlier aqui? 49 é o menor lance, ele é um outlier inferior. E 75% é o maior lance, ele é um outlier superior. O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele esses lances das minhas análises. Por quê? Pode acontecer desse lance aqui de 49% ser um mês atípico. Pode ter sido uma contemplação de sucessão, alguém que não pagou na primeira chamada e acabaram chamando outros clientes na segunda chamada. Isso é uma exceção. Então, o que eu faço? Eu excluo da minha análise de lance esses lances menores, o lance menor e o lance maior, porque eu também não preciso dele. E isso, o Excel que eu vou te mostrar agora faz com precisão, ele já faz automático, beleza? Então vamos lá, eu vou agora aqui para o meu computador, ó, ele está aqui comigo. Eu vou compartilhar agora, pedir para o time compartilhar a tela aí do computador, para que a gente possa aprender a mexer aqui. E eu vou te ensinar uma conta muito legal que eu gosto de fazer para entender se o grupo está saudável ou não. Combinado? Então vamos para o computador aqui agora. Muito bem, estamos aqui agora com a nossa planilha de gráfico de lances. Lembrando que esse daqui é o nosso presente da aula de hoje. Então você vai ter acesso a essa planilha aqui que eu estou usando agora para poder facilitar aí a sua escolha de lance, a sua sugestão de lance para o seu cliente, tá? Lembrando que eu vou falar a senha dessa planilha daqui a pouquinho, então fica aqui comigo, não perca aí, nem pisque, não perca aí nenhum momento dessa aula, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito em todas essas explicações. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Essa planilha, você vai receber, ela tem 6 espaços para preenchimento de informações. Aqui para a gente ganhar tempo eu coloquei apenas os últimos 3 meses, mas o ideal é que você tenha assim 6 meses de apuração, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente repliquei aquilo que está aqui atrás, ó, aqui no gráfico. Coloquei os maiores lances, os lances médios e os menores lances, tá? E aqui, a própria planilha já está me dizendo quais são os outliers. Então, eu tenho 75% como outlier superior, 49% como outlier inferior e 62% um outlier médio, digamos assim, tá? Qual que é o lance sugerido, então? Se o cliente quer contemplar rápido, eu vou sugerir para ele, a própria planilha já faz uma conta matemática aqui, que é uma média ponderada dos maiores e lances médios de 64,80. Qual que é a outra dica que eu te dou? Utilize as casas decimais após a vírgula. Não é à toa que a maioria das administradoras trabalham com 4 casas decimais depois da vírgula. Por quê? Porque o vírgula 1, vírgula alguma coisa que você colocar ali como sugestão, pode fazer com que o seu cliente seja contemplado
versus aquele outro cliente que ofertou um percentual fechado, como por exemplo 64,00%, né? 64,00, tá? Então essa é uma dica valiosíssima, é um segredo também que eu tô te revelando aqui nesse curso. E aí, olha só que interessante. Aqui em cima, eu vou ter uma opção visual, ó. Se eu colocar aqui 64%, é um lance que está na zona de contemplação superior. Então perceba, eu não preciso bater tanto no lance máximo, o que predomina aqui é o lance médio, mas ainda está acima da média. E eu percebo que esse lance sugerido, ele foi contemplado nas últimas 3 assembleias. Renato, qual que é a dica que você dá para a gente não prometer contemplação? É exatamente isso que eu falei. Você vai dizer para o cliente o seguinte, olha, se você tivesse contratado comigo meses atrás, com esse lance que eu estou te sugerindo, você seria contemplado. Olha que interessante isso. Então aqui você vai ter a opção de escolher. Então se ele tem pressa para ser contemplado no próximo mês ou daqui a 2 meses, zona de contemplação superior. Se ele tem uma pressa média, a gente vai colocar ele na zona de contemplação média, que é esse lance aqui de 61,5. E se ele não tem tanta pressa, a gente vai colocar ele na zona de contemplação inferior, que nesse exemplo aqui nós estamos falando de 57% de oferta de lance. Beleza? Qual que é o outro ponto importante que você precisa saber? Eu gosto de trabalhar mais com a zona de contemplação inferior. Por quê? Porque quanto mais próximos os clientes estão dessa linha aqui, dessa linha de baixo, menor é o valor de lance que ele tem que pagar. Então, eu gosto de trabalhar com os meus clientes essa questão dele desembolsar menos na oferta de lance para que ele seja contemplado. E aí eu falo para ele, olha, a sua pressa, ela custa caro. Ela custa o quê? Ela custa um lance adicional que você tem que dar, um valor a mais que você tem que dar. Será que a sua pressa custa 5 pontos percentuais a mais, 10 pontos percentuais a mais? E aí o cliente faz essa avaliação. Eu transfiro a responsabilidade da contemplação para ele. Só que as análises que eu faço são minhas. Entendeu a ideia? Então, quando você consegue fazer isso, você consegue mostrar para o cliente de forma visual aquilo que ele está comprando, contratando, e junto com você está adotando uma estratégia, ele se sente mais confiante porque ele está entendendo aquilo que ele está comprando. Volta aqui para mim. A pior coisa que tem no consórcio é um cliente comprar e não entender o que ele está comprando. Esqueça aquela história de que se você explicar muito, o cliente não compra. Isso não é verdade. Se você explicar nem muito e nem tão pouco, se você explicar na medida certa, de forma visual e transparente para o cliente, ele vai comprar a ideia e vai fazer com que você seja um vendedor de sucesso. Porque quem faz nós sermos vendedores de sucesso são os clientes que confiam no nosso trabalho. Vamos voltar aqui agora para o gráfico que eu quero te passar uma última informação. Como que eu sei se esse grupo está contemplando no ritmo que ele deveria contemplar? Eu vou fazer uma análise de coeficiente de contemplação. Renato, o que é isso? Vamos lá. Imagina que a gente tem um grupo que tem 1000 participantes e ele tem um prazo de 100 meses. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1000 e vou dividir por 100, que é o prazo. 1000 participantes dividido por 100. Se eu fizer, ó, vou fazer até aqui no Excel para vocês verem, ó, igual a 1, 2, 3 dividido por 100, eu vou chegar no número 10. O que é esse número 10? É o meu coeficiente de contemplação. Vem aqui para mim agora. Coeficiente de contemplação é o número ideal que a assembleia, que aquele grupo, por assembleia, deve entregar de contemplações, somadas as contemplações por sorteio e por lances, tá? Então, neste exemplo, volta aqui, por favor. Nesse exemplo, ó, somadas, nós temos, na média das últimas 6 assembleias, aqui tá, nas últimas 3, né? Aqui tá o último 6, porque tem mais espaço lá para frente. Nas últimas 3, 13 contemplações. Então, se esse grupo tem 1000 participantes num prazo de 100 meses, o ideal era contemplar 10, só que ele está contemplando 13. Ou seja, ele está contemplando acima do coeficiente de contemplação dele. Isso quer dizer o quê, Renato? Quer dizer que ele é um grupo saudável, que ele é um grupo muito bom, que está contemplando num ritmo positivo. Porque pensa comigo, se eu tenho 100 assembleias e eu contemplo 10 em cada mês, 10 vezes 100, 1000. Eu vou contemplar todos os clientes até o final do prazo. Agora, se ele está contemplando abaixo, contempla 5, 6, 7, o que vai acontecer? Quando chegar lá no final, provavelmente vai ter um problema de saldo e vai ter uma dificuldade maior nas contemplações. Maravilha? Renato, e se o grupo está abaixo do coeficiente de contemplação? O que eu faço? Se você quer contemplar rápido o seu cliente, eu sugiro que você não contrate
grupos que estejam contemplando abaixo do coeficiente de contemplação. Coloca aqui no chat para mim se você vai começar a utilizar essa estratégia do coeficiente ou se você já conhecia. Se você não conhecia, coloca assim, hashtag coeficiente contemplação. Só para a gente saber se essa explicação faz sentido e se você vai passar a utilizar. Coeficiente contemplação. Vamos agora para a pergunta do milhão. Aquela pergunta que em toda aula algum aluno me faz. Ou até mesmo lá na caixinha de perguntas do Instagram. Renato, e quando os lances estão altos, o que eu faço? Quando está contemplando com 70%, 80%, o cliente acha que está muito alto. Além dessa ideia que você trouxe do lance embutido, que está aqui, qual que é a saída? E a resposta que eu sempre dou é essa. Operações estruturadas passa a ser a saída. Porque é aquilo que eu já falei na aula anterior. Quando você consegue identificar, encontrar grupos com valores de cartas menores, a tendência é que os lances estejam menores também. Existe uma correlação relacionada direto ao valor da carta e ao poder aquisitivo das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Então, essa correlação você tem que fugir. E a operação estruturada é uma forma de você conseguir fazer isso, tá? Mas antes da gente falar da operação estruturada, eu quero que você entenda o seguinte. Tudo isso que eu estou te passando aqui serve para você realmente entender que o consórcio ele não está baseado em sorte. Ele não está baseado em apenas técnicas de vendas, como gatilhos mentais, técnicas de objeções e tudo mais. Ele está relacionado a você entender o produto com profundidade, entender as estratégias de consórcio, ter ferramentas, um simulador como o Simulaqui, para te auxiliar nisso e, principalmente, você estar comprometido. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você realmente está comprometido em aplicar tudo o que você está aprendendo aqui? Deixa eu ver no chat. Coloca no chat aí para mim. Estou comprometido. Hashtag estou comprometido. Para os compromissados, eu quero fazer um convite especial. Antes da gente dar sequência aqui na nossa aula e falarmos das operações estruturadas, eu vou abrir um grupo agora, nesse exato momento, um grupo exclusivo no WhatsApp para super interessados. Para os mais compromissados, para aqueles que realmente estão super interessados no seu futuro e acham e acreditam que o consórcio será um meio de alcançar o sucesso financeiro, o sucesso da sua família. Mas super interessados em quê, Renato? Você deve estar se perguntando. Como muitas pessoas já sabem, na próxima segunda-feira eu vou abrir as vagas para mais uma turma do meu curso pago chamado Os Códigos do Consórcio. É o mesmo curso que transformou a vida da Amanda, do William, do Vanilson, da Ana Cláudia, dessas pessoas todas que foram transformadas através da Conqui, que vocês assistiram na aula 1 e assistiram hoje também aqui na aula 2. Renato, mas quanto que vai custar? Quantas aulas estarão disponíveis? Qual que é o período de duração? Vai ter acesso ao Simulaqui? Vai ter algum outro bônus? Calma. Tudo isso eu vou explicar nas próximas aulas, tá bom? Mas o que eu quero deixar claro é que para quem está super interessado em se desenvolver e ter a minha ajuda pessoal, a ajuda da Conqui, eu vou montar agora um grupo, tá? Nesse grupo você vai receber um link com 30 minutos de antecedência. Mas, Renato, para que eu quero 30 minutos de antecedência? Porque nós teremos super bônus especiais para os primeiros inscritos. Então, se você receber com 30 minutos de antecedência o link, você vai estar 30 minutos na frente de todo mundo. Ok? E como que vai funcionar, tá bom? Eu já adianto que eu vou fazer algumas loucuras para os primeiros inscritos. Confie em mim. Se o curso gratuito já está explodindo a sua cabeça, já está explodindo a sua mente, você vai ver o que vamos fazer com as suas vendas de consórcio depois que você tomar essa decisão. E lembrando, eu não posso abrir isso para todo mundo. São vagas limitadas e se eu fosse você, eu não correria o risco de não estar nesse grupo. Você é maluco de não entrar, vai deixar uma oportunidade incrível passar. E eu te falo, o cavalo selado não passa duas vezes.
Não passa 2 vezes. E se você não montar no cavalo, outra pessoa vai montar lá na frente. Então você vai fazer o seguinte, ó. Já clica aqui no link. Time, pode pôr no chat, por favor. Manda aí o link desse grupo de super interessados. Eu só quero pessoas que estão compromissadas, tá? Esse link, ele também vai estar na descrição da aula para você não perder, tá bom? Bora continuar então? Grupo de super interessados está disponível, está aberto. Não perca essa oportunidade. Vamos falar agora das soluções para os lances altos e das operações estruturadas. Bora voltar aqui então para o conteúdo. Seguinte, operações estruturadas. Renato, os lances estão altos. Renato, o meu cliente está reclamando. O que eu faço? Você tem que entender que, às vezes, a melhor alternativa é você vender 2 cotas para o cliente de valores menores. 3 cotas, 4 cotas. Mas como que eu faço isso, Renato? Você tem que ser uma pessoa que domina a arte das análises de lances, se você quiser contemplar rápido, ok? E aí, o grande segredo que a gente tem nas operações estruturadas, eu já comentei na aula passada, mas basicamente é você entender quais são os valores de cartas de créditos que nós temos dentro de cada grupo. É você saber fazer essa pulverização de cartas, é você saber identificar quais grupos têm uma oportunidade de contemplação. E a primeira objeção já pode surgir, que é aquela famosa, né? Ah, mas eu vou ter que contemplar 5 cartas, vou ter que contemplar 3 cartas para poder utilizar o crédito? Sim. Só que eu te garanto, é muito mais fácil você contemplar o seu cliente em 3 cartas, 5 cartas, 6 cartas, 7 cartas, do que ele ficar batendo cabeça em uma carta só, às vezes, de um valor maior. Carta ou cota, tá? É a mesma coisa aqui quando eu falar carta ou falar carta de crédito ou cota, tá bom? E aí, aquela dúvida que surge. Como que eu apresento para o cliente a operação estruturada? Como que eu mostro para ele que ele vai ter que contratar várias cartas e que aquilo faz sentido? Eu vou te mostrar isso agora utilizando o Simula Aqui, porque nós temos também, uma das calculadoras também, ela nos ajuda nisso, que é a calculadora de operações estruturadas. Olha lá, já está aí na sua tela o nosso Simula Aqui. Mais uma vez, aqui à minha esquerda estão todas as calculadoras, né? Operação simples, operação estruturada, consórcio como investimento, as calculadoras que nós vimos na última aula, consórcio versus financiamento e consórcio versus à vista. E nós vamos aqui na calculadora de consórcio que trata das operações estruturadas, da operação estruturada, tá? Eu já adicionei aqui 4 cartas de crédito, sendo 2 neste grupo e 2 nesse, tá? Então eu fiz uma pulverização de cartas. Maravilha. O que eu vou fazer aqui com essa pulverização de cartas? Eu vou diversificar a quantidade de cartas que eu vou colocar em cada grupo. Qual que é a regra que eu gosto de usar? Gosto de colocar dentro de um mesmo grupo, no máximo, a metade do número de contemplações que estão acontecendo através dos lances livres. Aquelas contemplações que eu tenho o controle de analisar e sugerir para o meu cliente. Por que eu gosto de fazer isso? Porque é uma zona de segurança que eu consigo trabalhar. Então, se o grupo está contemplando, por exemplo, 8 clientes por lance livre e 1 por sorteio, eu vou colocar ali no máximo 4 cartas de crédito para que ele concorra com ele mesmo, sim, só que ele ainda tem uma margem de segurança. Por exemplo, o grupo está contemplando 5 clientes, sendo 1 por sorteio e 4 por lance livre. Eu não vou colocar 4 cartas, porque eu não tenho essa gordurinha na contemplação. Então, essa pergunta vocês me fazem demais. Legal, Renato, já estou aqui montando a operação estruturada, só que eu posso colocar tudo no mesmo grupo? Faz sentido, não faz? A regra que eu gosto de usar e de recomendar para os meus alunos é essa. Coloque sempre, no máximo, a metade o número de cotas a metade das contemplações por lance livre. Se você tiver mais opções de grupos, aí você pode diversificar, pulverizar em mais grupos, tá? Então, se você tem lá vários grupos, tem
10 opções de grupos, aí não faz sentido você colocar muitas cotas no mesmo grupo. Pulveriza o máximo que você puder. Para quê? Para que o cliente não concorra com ele mesmo, tá bom? Vamos aqui para o simulador, novamente. Então aqui eu já adicionei as informações. Eu coloquei o grupo aqui em cima, coloquei a quantidade de cotas, eu posso mudar aqui, ó, quantas cotas eu quero colocar. O valor, tá? Lembrando que é o valor unitário de cada carta de crédito. O prazo, a taxa, já deixei tudo preenchido para a gente ganhar tempo aqui. E aqui embaixo, a gente também tem a questão dos lances, ó. Posso colocar aqui mais lances, mais prazo para ele ser contemplado. Posso colocar aqui o percentual de lance com recurso próprio, percentual de lance embutido. E aqui embaixo, ele vai trazer para mim a operação, o custo efetivo anual daquela operação, que é esse cara aqui que está aparecendo, tá vendo? Ó? E aí o que acontece? Este custo efetivo anual que vai aparecer aqui, ele é uma média ponderada da operação. Como esse custo efetivo aqui embaixo, ele é menor dessas cartas, ele está puxando para baixo. E, consequentemente, está fazendo com que esse cálculo ele seja feito do custo efetivo da operação como um todo. Então, qual que é a outra vantagem que você tem na operação estruturada? A tendência de você conseguir também um custo efetivo menor. Renato, o que envolve o custo efetivo? Vem aqui para mim agora. O que vai envolver o custo efetivo? O quanto de lance está sendo ofertado, o percentual de lance embutido que está sendo usado também é colocado ali no custo efetivo. Qual que é o prazo daquela operação? Qual que é a taxa, né? Qual que é a taxa de administração? Qual que é o fundo de reserva? Qual que é o índice de reajuste? Qual que é o período que o cliente vai ser contemplado? Então, tudo isso é calculado já automaticamente pelo simulador. Você não precisa nem quebrar a cabeça. É claro, se você quiser aprender a calcular isso, você vai ter oportunidade. Aqui na Conqui a gente vai ensinar, porque em 4 aulas eu não consigo te dar o detalhamento desse cálculo. Mas aqui você já tem uma ferramenta que faz isso. Vamos voltar aqui para a ferramenta. Aqui ele vai trazer tudo que você precisa saber, ó. Carta de crédito, parcela inicial, lance total. Aqui ele vai falar quanto que é de lance recurso próprio, quanto que é de embutido, se tem FGTS ou não. E aqui o crédito pós-contemplação. Então ele vai contratar 500, mas ele vai usar 50% de lance embutido, vai sobrar 250 mil. Ele vai ter uma parcela pós-contemplação de R$ 1.427 e um custo efetivo de 5,03. Maravilha? Então, qual que é a recomendação que eu te dou para a gente poder fechar esse conteúdo aqui de hoje? A recomendação que eu te dou é: apresente esse projeto de baixo para cima. Primeiro, mostre para o cliente aquilo que você colocou para ele como uma operação estruturada para ele contratar e explique a lógica. Você vai dar esse lance, você vai contratar esses 500 mil, vai dar um lance de recurso próprio de 100, 250 de embutido, totalizando 350, a gente vai concorrer numa zona de contemplação X ou numa zona de contemplação Y, e aí você vai ter disponível os 250 mil que você precisa numa parcela de 1.427 com um custo efetivo anual de 5,03. Acabou. Ou seja, você mostra para o cliente o todo, o resumo da operação, o resultado da operação, e depois você sobe, se for necessário, para detalhar quais foram os grupos e quantas cotas você está contratando em cada grupo. Resumindo a história, vem aqui para mim de novo. O lance está alto, a zona de contemplação que você deve utilizar, então, é a zona de contemplação inferior, e aí você vai negociar com o cliente o prazo da contemplação dele. Você não pode prometer contemplação, você tem que falar para ele o seguinte: olha, se você tivesse contratado essa mesma cota há meses atrás, você estaria sendo contemplado porque você estaria nessa zona de contemplação. E, resumidamente, para que você consiga diminuir o lance, você também pode fazer uma pulverização de cartas, porque grupos com valores de cartas menores têm lances menores também, tá? A tendência. Renato, pode acontecer desses grupos com cartas de créditos menores terem lances mais altos do que cartas maiores? Como assim? Vamos lá, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje. Imagina que você tem duas opções: ou contratar 3 cartas de 100 mil, ou contratar apenas uma carta de 300 mil. Opa! Qual opção você vai escolher? A opção A ou a opção B? Depende do lance, né? Então, se o lance aqui estiver muito alto, você migra para cá.
Só que qual é a regra que eu gosto de usar? A regra também voltada para você ter uma rápida decisão, tá? Aqui eu gosto de colocar uma diferença de 5 pontos percentuais em relação ao lance, tá? Como assim, Renato? Vamos lá. Imagina que a zona de contemplação média ali, ou a zona de contemplação inferior, está te sugerindo um lance de 60%. E aqui, a média de lance que você vai usar nesses grupos está em 55%. Qual a opção que eu gosto de usar? Eu gosto de usar esta opção aqui, a opção A. Por quê? Esses 5 pontos percentuais fazem diferença. Agora, imagina que aqui está 59% e aqui está 60%, continua 60%. Por causa de um ponto percentual, eu vou ter um trabalho triplicado. Então, eu mando essa operação aqui, essa cota aqui. Entendeu o raciocínio? Então, perceba, no consórcio, nós temos várias variáveis. Você tem que saber dominar essas variáveis e tudo isso está ligado à estratégia que você vai adotar para o seu cliente. E aí você pode montar uma operação estruturada para poder vender um consórcio versus financiamento. Você pode montar uma operação estruturada para que ele não se descapitalize, ao invés dele comprar à vista, ele compre com consórcio. Você pode montar uma operação estruturada para que ele utilize consórcio como investimento, que vai ser o tema da próxima aula. Você pode montar uma operação estruturada para que o custo efetivo total fique menor, comparado à concorrência. Você pode montar uma operação estruturada para que você consiga fazer uma alavancagem patrimonial. Você pode fazer tudo isso, desde que você entenda o que você está fazendo. Aonde você está colocando o seu cliente. Qual é a zona de contemplação que você vai colocar esse cliente? Beleza? Renato, para fechar, pode acontecer de eu colocar ele na zona de contemplação e ele não ser contemplado? Pode. É por isso que, em nenhuma hipótese, você pode garantir contemplação. Você pode dizer que o cliente tem uma tendência alta de ser contemplado, mas garantir contemplação você não pode. Beleza? O que eu gosto de fazer em relação a garantir contemplação ou não? Eu tenho a minha própria estatística. Então eu sei que 88% dos meus clientes que estão na zona de contemplação inferior são contemplados em até 2 meses, em até 3 meses, em até 4 meses. Eu sei que 98% dos meus clientes que estão na zona de contemplação superior, eles são contemplados na primeira assembleia, 98%, no máximo até a segunda assembleia. Então eu me utilizo das informações da minha própria carteira para poder justificar e trazer uma estatística para a confiabilidade daquela oferta de lance. Combinado? Esse é o conteúdo de hoje, mas calma que ainda não acabou. Eu vou liberar agora para você a senha da planilha de gráfico de lance para você poder brincar aí e fazer essas análises. Deixa eu ir para o meu outro cenário para a gente terminar essa aula de hoje com a liberação dessa senha e a gente já te explicar qual que vai ser a próxima aula. Olha, eu se fosse você, não perderia a próxima aula por nada. Vender consórcio para cliente que está com pressa, às vezes pode ser um pé no saco. Mas eu vou te contar um recadinho aqui que vai fazer você vender para uma gama muito maior de clientes e o melhor, que não vai ficar te perturbando. Agora que você entendeu que a arte das contemplações não é um bicho de 7 cabeças, você sabe o poder que essas análises que eu te ensinei têm, né? Elas podem transformar e trazer resultados surpreendentes para você. E eu quero te mostrar ainda algo mais poderoso. Normalmente, quando fazemos as operações estruturadas ou essas análises que eu te mostrei, nós estamos lidando com um público que quer contemplação rápida. Ah, Renato, eu tenho pressa para contemplar porque tem uma oportunidade aqui de um imóvel ou eu quero comprar esse carro logo, esse carro rápido. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que se a gente somar todas essas pessoas que querem contemplar rápido, que ficam enchendo o saco para você fazer essas análises e que agora você já sabe fazer, já sabe vender para esse público. Só que se a gente somar todo mundo, nós estamos falando de 2% da população que compra consórcio. 2%. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como vender consórcio para clientes investidores.
para clientes que não têm pressa para contemplar e que enxergam o consórcio como um investimento de médio e de longo prazo. Eu vou te ensinar a virar o jogo para você vender para os outros 98%. Dessa forma, você vai conseguir pegar a nossa pirâmide total da população brasileira, os que têm pressa e os que não têm, e vai conseguir vender também para esse público. Esses são clientes que não têm pressa para serem contemplados, não é enchimento de saco na sua orelha. Clientes que, na verdade, enxergam o consórcio como uma poupança, um investimento inteligente, ou até mesmo precisam de um boleto para pagar, porque senão não conseguem poupar dinheiro. A minha própria irmã é assim. Se ela não tiver um boleto ali todo mês para pagar, ela não guarda R$1. E também existem pessoas que estão pensando no seu aumento patrimonial. Muitas vezes esses clientes pedem para não serem contemplados. Parece que é loucura, né? Mas eu te falo, e eu tenho alunos hoje da Conqui que são a prova viva disso. Existe uma estratégia específica para atrair esse tipo de cliente. Ninguém vai comprar consórcio com você se não tiver algo em troca, se não for muito vantajoso. A pergunta que eu te faço é, você sabe mostrar quais são as vantagens do consórcio como investimento? Você sabe provar matematicamente que esse produto pode ser utilizado para isso? São pessoas que, ao entenderem o poder do consórcio como investimento, além de comprar, passarão a indicar e recomendar novos clientes para você. Além de se tornarem fiéis à estratégia que você apresentou. Vou te contar mais um segredo desse nosso curso gratuito. Um cliente que compra o consórcio como investimento, depois que você coloca dinheiro no bolso dele através da venda dessa carta contemplada, ele vai comprar com você de novo, de novo e de novo. E o mais interessante de tudo, no próximo encontro eu vou te ensinar exatamente como identificar, atrair e atender esses clientes investidores. Vamos falar sobre consórcio como investimento e como estratégia para poder abrir portas para uma carteira de clientes sólida e lucrativa. Além da venda do consórcio novo, como eu comentei, você vai poder também ter uma carteira de clientes que compram cartas contempladas. De um lado a gente tem clientes que querem poupar dinheiro, só que do outro a gente tem os apressadinhos. E sabe o que é o melhor? Você vai poder lucrar nas duas pontas, mesmo você sendo um bancário. Isso pode virar uma bola de neve de dinheiro entrando no seu bolso. Vende o consórcio novo, o cliente fica satisfeito porque vai ter a contemplação, e tem um cliente apressadinho que vai lá e compra essa carta. Isso é só um detalhezinho, isso aí é só a ponta do iceberg dessa estratégia. E como a cereja do bolo, você vai conhecer o método PVA da Conqui. Esse método que eu desenvolvi na época que estava na Toyota e que hoje ele é usado pelos nossos alunos. O mesmo método que eu e todos os meus alunos aplicam para vender consórcio com segurança e se tornar uma autoridade. Eu tenho certeza que você não vai querer perder essa aula, porque é nela que você vai entender como transformar o consórcio em um verdadeiro gerador de riqueza para os seus clientes. E também, obviamente, para você. Como prometido, eu vou liberar agora, lá no grupo de WhatsApp do evento, o Excel que tem o gráfico de lances que usei na aula de hoje. Vai lá no grupo do curso gratuito, não é o grupo de super interessados não, é o grupo lá do curso gratuito. O mesmo que você pegou o mapa mental da aula 1, vai ter um novo link lá na descrição, você baixa essa planilha e lá no seu computador você digita a senha Contemplacão, tá? Seria contemplação, mas sem o cedilho e sem o tio. Tudo maiúsculo, tá bom? Contemplacão. Você vai conseguir desbloquear essa planilha e vai utilizar ela assim como eu ensinei na aula de hoje. E se em algum momento você se perguntou durante essa aula como que os meus alunos que eram inseguros, não tinham vendas expressivas, ou até mesmo alunos que nunca tinham vendido sequer uma carta de consórcio, conseguem agora, recorrentemente, bater as suas metas, fazer as suas vendas e receber comissões, você deve assistir a próxima aula. Os nossos alunos que têm resultados hoje, eles estavam assim como você, fazendo um curso gratuito comigo, mas eles decidiram dar um passo além. Nenhum deles tem um QI acima da média, eu não tenho um QI acima da média. Eu costumo dizer que eu caí nesse produto chamado consórcio de paraquedas.
São pessoas normais, como eu, como você, só que elas têm duas coisas em comum. Primeiro, conhecimento de um método validado. E segundo, a aplicação desse método. Não adianta de nada você ter obesidade cerebral, você aprender técnicas como essa, que eu tenho certeza que você nem viu elas em cursos pagos por aí. Não adianta nada você aprender, só que você não aplicar. Então começa a aplicar ainda hoje, se possível. Amanhã já faz o seu atendimento aplicando isso. E detalhe, é por isso que você não pode perder a aula de amanhã. Porque eu vou te mostrar tudo isso que eu acabei de comentar e mostrar para você que é possível sim, você se tornar essa referência, essa autoridade que você tanto quer. Combinado? Fica de olho lá no seu e-mail, no WhatsApp, nas redes sociais da Conqui para não perder o horário da aula, hein? Eu fico por aqui, um abraço e até amanhã.